Olá, nesse vídeo então a gente vai ver o teorema da translação em S. Então o que nós temos? Olha, qual é o efeito, né, que a transformada tem na função de t quando você translada S na função f de S? Vai ficar assim, olha, a transformada de E a t vezes f de t é igual a f de S menos A. Ou seja, transladar S tem o efeito de multiplicar por E elevado a t a função f de t. Aí você pode fazer a inversa também, né? Aí a transformada inversa dessa daqui me leva em E a t f de t. Eu vou fazer o seguinte, essa daqui eu vou demonstrar usando a definição, uma demonstração bem curtinha. Vamos fazer assim, ó, de fato, eu vou partir daqui, olha, a f de S menos A, para a gente chegar aqui, tá bom? Então, a f de S menos A, por definição, é a integral de zero a infinito, definição de transformada, tá, gente? É elevado a menos S menos A t, f de t dt. Porque a gente tinha aqui a f de S, a integral de zero a infinito, é menos st, f de t dt. Então, f de S menos A é só substituir o S por S menos A. Isso vai dar integral de zero a infinito. Aí é só separar aqui, olha. Fica E menos st, certo? Vezes E elevado, menos com menos aqui vai dar AT, vezes a f de t dt. Olha o que está acontecendo. Agora, essa parte aqui é que é a nossa nova, vamos chamar G de t, né? O f de t da anterior. Então, ficaria assim, olha. Isso daqui agora é que é aquela nossa função. Então, essa integral, ela me dá, por definição, a transformada de que função? De E a t vezes a f de t. Aí, sai bem rapidinho, né, a demonstração, só usando a definição. Então, é isso que a gente tem. Transladar S tem o efeito de multiplicar a f de t por E elevado a t. Por exemplo, olha, como é que a gente usa isso? Vamos pegar lá um da tabela, né? Vamos pegar aqui, ó, transformada do cosseno de kt. Esse a gente já fez, a gente tem pronto na tabela. Nós vimos que era S sobre S quadrado mais K ao quadrado. Então, quem seria a transformada de E elevado a AT cosseno de kt? O que nós vimos? Multiplicar a f de t pela exponencial tem o efeito de transladar S aqui, né? Vai transladar esse A aqui que você multiplicou, o EAT. Então, vai ficar, no lugar de S, eu vou colocar S menos A sobre S menos A ao quadrado mais K ao quadrado. Tá vendo? Esse é o efeito, translada S. Vamos resolver um PVI para a gente perceber como é que a gente começa a usar essas coisas na hora de resolver as EDOs. Então, vou colocar aqui, ó, exemplo 1, exemplo 2. Já vai ser a resolução de um PVI, usando Laplace, tá? Então, vou colocar aqui x duas linhas de t mais 6x' de t mais 25x de t igual a zero. E eu tenho que x de zero é igual a 2 e x' de zero é igual a 3. Então, eu quero resolver esse PVI.
Observa que, de novo, a gente não precisaria usar Laplace para resolver esse PVI, porque nós temos aqui uma EDO de segunda ordem, homogênea, né, linear, coeficientes constantes. A gente sabe que a candidata é a exponencial. No caso aqui, a equação característica ficaria r ao quadrado mais 6r mais 25, que é igual a zero. Aqui, se vocês acharem o delta, vai dar negativo, tá? Vai dar menos 64. Então, nós temos raízes complexas. As raízes vão ser, R1 vai ser menos 3 mais 4i, tá? Fazendo as continhas aqui. E a R2 vai ser menos 3 menos 4i. Então, nós temos raízes complexas. E aí, pelo que nós vimos, a solução ficaria x de t igual a e elevado à parte real, que no caso era menos 3, então menos 3t, que multiplica C1 cosseno, aí a parte imaginária que era 4t, mais C2 seno de 4t. Então, nós temos essa solução, de jeito nenhum precisa usar Laplace para fazer isso, né? A gente já aprendeu. Para encontrar aqui C1 e C2, a gente usa as condições iniciais e encontra essas constantes. Agora, como é que ficaria por Laplace? Eu sempre pego assim, no início, quando a gente está começando a aprender, EDOs que a gente já sabe resolver de métodos anteriores, porque daí a gente compara e também vocês vão percebendo a dificuldade que é para usar Laplace. Então, a gente só vai usar realmente quando precisar, né? Não convém ficar usando isso o tempo todo. Então, por Laplace, como é que eu vou fazer? A gente tem lá a EDO, que era x duas linhas de t mais 6x' de t mais 25x de t igual a zero. Aí eu vou resolver isso aqui usando Laplace. Então, a primeira coisa, eu vou aplicar Laplace em ambos os membros da igualdade. 6x' de t mais 25x de t, e aqui fica a transformada da função constante zero. Aqui eu vou usar a linearidade, transformada de x duas linhas, mais 6 transformada de x', mais 25 transformada de x de t. E a transformada de zero, basta colocar na definição de transformada, e isso vai dar zero. Aqui a gente vai usar os teoremas que nós vimos. Olha, a transformada da derivada. Como que era isso daqui? Era s ao quadrado, transformada de x de t, menos, era s vezes x de zero, menos, e aqui era x' de zero. Esse aqui é a transformada da segunda derivada. Aí, mais 6, que multiplica a transformada da primeira derivada, que era s transformada de x de t menos x de zero, mais 25 transformada de x de t, isso é igual a zero. Vou colocar aqui, tá, gente, para não só usar aqui a linha, colocar só o zero. Então, nós temos essa igualdade, né? O que eu posso fazer aqui? Vamos substituir as coisas. Olha, s quadrado transformada de x de t vai me dar uma x de s, que eu não conheço, é incógnita. A x de zero, nós temos, a x de zero é 2, então vai ficar menos 2s. A x', nós também temos, é 3, então menos 3.
Aí, mais 6S, isso, x de S, e aqui menos 6 vezes, no caso aqui é menos, o x de 0 era 2, né? Então vai ficar menos 12, tá certo? Menos 12, só fazer as continhas aí. E aqui mais 25 x de S. Isso, igual a zero. Então a gente eliminou, né, a x de t através da transformada. Eu caí numa equação algébrica onde x de S é a incógnita. Eu vou isolar o x de S. X de S, aí já vamos juntar tudo que tem x de S. Vamos ver aqui. É S quadrado mais 6S mais 25. Então, S quadrado mais 6S mais 25. Junta tudo que tem x de S. E aí o que sobrou foi 2S, vai passar para cá, né? Então vai ficar 2S mais 15. 2S mais 15. Então, o x de S nós já encontramos. E eu já comentei com vocês que encontrar o x de S não é o maior dos problemas. Isso aqui é a parte tranquila do exercício. Porque basta aplicar os teoremas, isolar o x de S e você tem o x de S. O problema aqui agora é encontrar a x de t. É isso que geralmente dá trabalho, né? A gente tem que aplicar a transformada inversa aqui no x de S e encontrar o x de t. E aí o que você vai fazer? Vai remeter a tabela. Na hora que você vai lá na tabela, você vai ver que não tem nada parecido com isso. De novo, o que a gente tem nos quocientes é S, S menos A, diferença de quadrado, soma de quadrado. A gente não tem isso daqui. E além do mais, eu não consigo usar frações parciais aqui, né? Porque isso daqui é um termo quadrático irredutível. Você tem aqui raízes, você não tem raízes reais. Então, a gente não consegue escrever daquele tipo A sobre S menos uma raiz, mais B sobre S menos a outra raiz. Não é possível fazer isso. Então, a gente vai ter que ajustar essa função x de S para poder encontrar o x de t. O que a gente pode fazer aqui é o seguinte. A gente pode completar o quadrado aqui, ó. Eu posso escrever x de S é igual a 2S mais 15 sobre. Aqui a gente pode escrever S mais 3 ao quadrado, porque aí olha o que acontece. Eu tenho o quadrado do primeiro mais 6S, que é justamente o que eu tenho aqui, mais 9. Então eu complemento para dar 25, que no caso vai dar 16, né? Se a gente abrir aqui, dá a mesma coisa do que eu tenho em cima, só que escrito com o S transladado. E é como a gente já aprendeu o que acontece quando translada S, a gente vai usar aquilo ali. Agora, se o S está aparecendo como, no lugar do S, eu transladei menos 3, né, porque fica S menos menos 3, eu tenho que fazer a mesma coisa no S de cima. Então, eu vou escrever isso aqui como sendo 2 que multiplica S menos 3, aí você vai ver, 2S eu tenho aqui, 2 vezes 3 vai dar menos, desculpa, gente, aqui é mais, né? Que eu tenho S mais 3 aqui, tem que ser S mais 3 em cima. Então, 2 vezes 3, 6, aí para completar 15, a gente tem que somar 9, tá vendo? É a mesma coisa, só está escrito de uma maneira diferente. Aqui, S mais 3 ao quadrado, mais 16. Então, eu consigo escrever de um jeito que a gente consegue remeter à tabela e a teoremas que nós aprendemos. Aí, aqui, olha, eu posso separar. Eu posso escrever que isso daqui é 2 vezes S mais 3 sobre
S mais 3 ao quadrado mais 16. Por quê? Porque na tabela nós temos S sobre S ao quadrado mais K ao quadrado, depois translador. E o resto nós temos mais 9 vezes 1 sobre, é isso, né, gente? S mais 3 ao quadrado mais 16. Se a gente for olhar na tabela, quando eu tenho soma de quadrados no denominador, S quadrado mais K ao quadrado, e em cima é uma constante, essa constante tem que ser o K aqui. Então, a constante aqui tem que ser 4. Para aparecer o 4 aqui, basta a gente multiplicar por 4 e dividir por 4. Então, você resolve isso colocando o 4 aqui e dividindo por 4 aqui. Logo, a gente consegue remeter a tabela e depois usar o teorema de translação em S. Então, vai ficar assim, ó. Eu tenho que S, vamos fazer até de outra cor aqui, ó. Nós temos que S sobre, lá de acordo com a tabela, tá, gente? S sobre S quadrado mais, aí qual que era o nosso K? O nosso K é 4, né? Então, mais 4 ao quadrado, que é 16, ele nos leva, olha, a S quadrado mais 16 vai dar cosseno de K, o nosso K é 4, então cosseno de 4t. Se eu transladar, se eu escrever S mais 3 sobre S mais 3 ao quadrado mais 16, então o que nós vimos? Quando eu translado S, o efeito que tem na função de t é multiplicar por E elevado ao valor que transladou. Ou seja, eu vou pegar o cosseno de 4t e vou multiplicar por E elevado a menos 3t. Isso aqui é S menos menos 3, vezes o cosseno de 4t. Então, para S mais 3 ao quadrado mais 16, nós encontramos a f de t, tá aqui. Aí eu vou fazer a mesma coisa com a outra. Eu tenho aqui, olha, 4 sobre S ao quadrado mais 16, vou fazer primeiro sem transladar. Então, 4 sobre S ao quadrado mais 16, de acordo com a tabela, o que nós temos? Aí eu vou lá no K, S ao quadrado mais K ao quadrado. É seno de 4t, né? Onde o K aqui é 4. Na hora que eu translado, eu vou ter 4S mais 3 ao quadrado, que é a função que eu quero achar a f de t. Tá aqui, é essa daqui que eu quero. Então, transladei S, transladei menos 3. Logo, essa daqui passa a ser multiplicada por E menos 3t, vezes seno de 4t. Logo, a nossa função de t, aqui, ó, a gente tem x de s, eu quero a x de t. Então, a nossa função de t, x de t, vai ser 2 vezes, aí o que nós achamos? 2 vezes E menos 3t cosseno de 4t, E menos 3t cosseno de 4t, aí mais, qual que era a outra constante que nós tínhamos achado? 9 quartos, tá vendo? Tá aqui, 9 quartos, e a função lá 4 sobre S mais 3 ao quadrado mais 16, aqui era E menos 3t seno de 4t. Então, E menos 3t seno de 4t, que dá justamente a solução que nós tínhamos encontrado, né?
Era lá o que nós tínhamos encontrado, E menos 3t, que multiplica. Aí era C1 cosseno de 4t, o C1 já sai direto aqui, 2 cosseno de 4t, mais o C2, que também já sai direto, seno de 4t. Então, vocês viram que dá um pouquinho de trabalho quando a gente faz por transformada de Laplace, mas existem EDOs que só dá para resolver por transformada de Laplace. Então, é nesse momento que a gente vai usar a, a transformada, né? Tem que pensar bem aí na hora de usar, tá bom? Esse caso aqui não precisaria, a gente fez só para ir pegando o jeito de como trabalha como trabalha com esses teoremas, como trabalha com essas transformadas. Tá certo, gente? Então, essa parte aqui a gente encerra a translação em S. Aí, depois nós vamos ver integral de convolução. Muito obrigada, bom estudo.